Olá, queridos amigos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida, amém? Hoje, como você já sabe, nós estamos aí recapitulando a lição da Escola Sabatina deste trimestre, né? Estamos aí vendo lições de fé de Josué, né? Então nós vamos passar este trimestre todo, né? Outubro, novembro e dezembro, a estudar este livro maravilhoso, né? Este livro que foi inspirado por Deus e tendo seu autor, né, humano, Josué. Josué foi inspirado por Deus para relatar aquilo que está em seu livro, né? Estamos aí nesta jornada deste trimestre, né? Antes de mais nada, já te peço que você deixe o seu like, né? Partilhe este vídeo. Ao deixar o like, você dirá para o YouTube que este vídeo, né, e outros vídeos aqui do canal, né, são relevantes para a sua vida, de alguma forma. Para a sua vida física, material, espiritual, né? Todos os vídeos que aqui estão, te peço que você dê o like e principalmente dê o like aqui no conteúdo da lição, está bem? E não só, mas também partilhe para as outras pessoas aquilo que está postado, né? E não só, também se inscreva em nosso canal, né? Ative o sininho das notificações na palavra todas, porque a cada vídeo novo que for postado aqui no canal, você automaticamente receberá informação de que tem conteúdo novo, fresquinho, para abençoar sua vida. Amém? Vamos lá então para a quarta semana, exatamente. Esta semana nós estamos na semana de lição número 4, né? O conflito por detrás de todos os conflitos, né? Então essa semana nós vamos ver aí alguns conflitos e o maior de todos os conflitos, né? Então veja, lição de sábado, né? O conflito por detrás de todos os conflitos. Nós estamos em um mundo castigado, marcado e dominado pelo mal, né? Onde as ações concretas fazem parte de uma realidade que não vemos, né? Por exemplo, temos aí divórcio, temos aí vários conflitos, né? Divórcio, síndrome do pânico, né? Depressão, né? Entre outras, crise familiar, crise financeira, né? Crise de relacionamento, né? Entre outros N conflitos, né? Que nós temos, né? Todos esses conflitos que eu aqui citei, e vários outros que não citei, fazem parte, é uma realidade concreta, né? De uma realidade que não vemos, né? E qual é a realidade que não vemos? A realidade que não vemos é a briga, é o conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, né? Então, todos esses dilemas, todos esses conflitos, quer seja de relacionamento com o próximo, ou quer seja mental, né, como depressão, síndrome do pânico, alguma fobia, alguma coisa assim, né? E vários outros, né?
são realidades concretas de uma realidade que não vemos, né? Então, o conflito que nós temos, né, ao nos divorciar, por exemplo, ao encararmos uma crise, né, enfim, qualquer que seja a situação, tudo isso é resultado de uma realidade que é muito maior e que está além de nós, né? Que nós não podemos sequer dimensionar a proporção desta luta, desta realidade, né? Que está e que afeta, querendo ou não, diretamente ou indiretamente a nós, seres humanos, né? Então, todos esses conflitos que passamos aqui é sombra daquilo que é de uma realidade maior, né? É sombra de uma realidade maior. Por quê? Porque Satanás quer o nosso coração, quer a nossa vida, e Cristo também deseja a nossa vida, né? Então, os dois estão com olhares voltados em nossa direção, na minha direção e na sua direção, a direção dos 8 bilhões de seres humanos que aqui se encontram nesse planeta, né? E cada conflito é vivido de forma intensa, né? E de forma que, por muitas vezes, pode deixar sequela, né, na vida das pessoas. Sequela emocional, física, espiritual, enfim, pode deixar sequelas, né? Mas nada que a graça e o amor de Jesus, né, a bênção do Espírito Santo, a companhia, a presença do Espírito Santo, não consiga resolver, né? Primeiramente, temos de pedir, né? Temos de ir para cima, né? Não podemos sequer nos curvar diante de um conflito que, na sua maioria das vezes, na maior parte das vezes, quer nos matar, né? Porque o objetivo do conflito, na perspectiva de Satanás, é matar, roubar e destruir. É isso que ele quer, né? Conforme está lá em João 10:10, né? O ladrão veio para matar, roubar e destruir. E o grande conflito, na perspectiva divina, continua nesse verso. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, né? Ou seja, podemos passar pelo conflito, podemos passar pela prova, mas não sozinho. Sozinho jamais. Com Deus sempre. Com Deus sempre. Sozinho jamais, né? Porque o conflito da nossa vida não se resolve com nossa própria capacidade, né? Não se resolve com nossa própria maneira de resolver as coisas, né? Por muitas vezes, a nossa maneira de resolver as coisas é que acaba acentuando o conflito e piorando as coisas, né? Então, nós temos de ter a orientação, a guia e a instrução do Espírito Santo para de como resolver o problema, para de como resolver a situação, né? Não só conflito que vemos, né? Qualquer que seja, volto a repetir, qualquer que seja, divórcio, câncer, problemas familiares, crises emocionais, enfim, tudo que envolve aí um conflito, né, consigo mesmo ou com o próximo, né, temos de pedir a guia, a orientação e a instrução maravilhosa do Espírito Santo, né? Porque, como eu disse,
todos esses conflitos fazem parte de uma realidade que não vemos e que está por detrás desse conflito que vemos, né? Então, devemos ficar espertos, né? Devemos buscar a guia, o conselho e a presença de Jesus para resolver todos os nossos problemas, né? Lição de domingo: comandante do exército do Senhor, né? Querido, aqui a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela nos apresenta Jesus como pré-encarnado, né? E aqui em Josué 5, temos uma dessas aparições de Jesus Cristo, né? Que o anjo apareceu a Josué, né? O anjo aparece a Josué e fala com Josué, né? Sobre a conquista da terra, enfim, e etc, né? Então, Cristo pré-encarnado, ele fala com os seres humanos, né? Então, nós temos de ter essa perspectiva em mente, ok? E qual é o outro fato que você pode me dizer, pastor, de que Jesus Cristo, como pré-encarnado, veio a essa terra? Me dê um outro exemplo, né? Sim, claro, posso te dar muitos exemplos, né? E um outro exemplo que me veio à mente é Gênesis capítulo 18. Ali Abraão está ali com sua mulher Sara, e num dado momento ele vê dois anjos e o próprio Jesus Cristo, né? E quando ele contempla esses dois anjos e Jesus Cristo, ele se prostra para adorar a Jesus, né? Toda vez que Jesus aparece para alguém na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, né, e ninguém fala nada, né, a pessoa que se apresenta ao ser humano não fala nada, né, ele recebe a adoração, né? Então Josué adorou o anjo, por quê? Porque o anjo era Jesus Cristo, era o próprio Jesus, né? Era o Miguel, né? Miguel, na Bíblia, ele tem Jesus tem vários nomes, né? Para começar, Jesus tem vários nomes. E um desses nomes é Miguel. E quando Jesus tem esse nome, quando Jesus possui esse nome, é porque ele está envolvido em alguma batalha, em algum conflito, em alguma guerra. E é por isso que a lição aqui de domingo, né, o comandante do exército do Senhor, né, na lição de domingo, Jesus desce a Josué, ele pré-encarna, né? Ele pré-encarna e aparece a Josué, né? E ali então o anjo fala com Josué a respeito aí da nova terra, né? Josué capítulo 5 em diante, né? Do verso todo ali em diante, né? Então, temos dois exemplos de pessoas que adoraram Jesus, o pré-encarnado, né? Temos Abraão, que adorou Jesus, o pré-encarnado, né? Em Gênesis 18. Ali você pode relatar que depois, durante aquela conversa, né? Durante aquela estadia que os anjos tiveram ali, né? Abraão tomou um novilho, né? Matou o novilho para eles poderem cear
né? Antes disso, Abraão lavou os pés, como era de costume, né? No Médio Oriente, é costume as pessoas, quando chegam à casa das outras, lavarem os pés antes de entrarem, né? E ali então Abraão prepara ali uma refeição, né? E aí depois o anjo diz que Sara ficaria grávida, ela se ri, né? Porque ela não acredita, né? Já em avançada idade, enfim. Mas o anjo percebeu que ela deu risada e afirmou que ela que ela estaria grávida no ano seguinte, né? Então, e antes disso, quando Abraão olhou para os anjos e para Jesus, né, ele se prostrou e adorou, né? E Jesus aceitou a adoração de Abraão. E Jesus aceitou a adoração de Josué, né? Há uma outra também que eu estou me lembrando aqui para fazer uma diferença, né? E quando é que não se pode adorar na Bíblia, né? Bem, teve uma ocasião em João, né? João também recebe uma visão, né? E veio o anjo do Senhor, né? E João se prostra para esse anjo, e esse anjo logo diz: não faças isso, sou conservo teu, levanta-te. E João, servo do Senhor, discípulo amado, levantou-se, né? O anjo o ajudou a levantar, né? Porque o anjo ali era anjo mesmo, né? Não era Jesus, não era o Espírito Santo, não era Deus o Pai, era um anjo mesmo, né? Então aqui está a diferença de quando é anjo e de quando é Miguel. Nos dois casos, Josué 5, Jesus aparece como Miguel, né? Por quê? Porque ele estaria envolvido na conquista de Canaã, né? E Gênesis 18, Jesus ali não é Miguel, não é. Mas eles, como eu falei, ele pré-encarna, né? É Jesus ali antes da encarnação. Ele aparece para duas pessoas, para Abraão e mais tarde para Josué. Então, na Bíblia nós temos aí vários exemplos de pessoas que receberam, que hospedaram Jesus e os anjos sem saber, né? Até existe uma música, né, com isso, né? Então vamos lá. Segunda-feira, guerra no céu. Exatamente. Então nós temos aqui algumas passagens bíblicas, né? E essas passagens, Apocalipse 12, Isaías 14, Ezequiel 28, né? E Daniel 10. Né? Apocalipse 12, versos 7 a 9, conta-nos a história, né? A palavra de Deus, né? De que houve ali um conflito, uma guerra no céu, né? O verso 7 logo começa assim: houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão pelejaram contra os seus anjos, contra os anjos do Senhor, né? E ali não se sabe por quanto tempo que durou esta guerra no céu, não é? Mas não foi nenhum ou 2 dias, foram vários dias, né? Por quê? Porque Deus é o Deus da paciência, né? Deus é o Deus da longanimidade, Deus é o Deus do amor, né? Porque ele poderia muito bem, como você e eu estamos a pensar neste momento, ele poderia muito bem, num estalar de dedos, fulminar
Satanás e todos os anjos ali que estavam em simpatia com ele. Né? Porém, entretanto, todavia, né, ficaria uma dúvida na cabeça daqueles outros anjos que não foram simpatizantes com a história, né, criada por Satanás, né? E aí a dúvida pairaria por toda a eternidade. Né? Satanás tinha razão ou Deus tinha razão? Né? Deus é um Deus tirano, né? Os anjos poderiam pensar. Né? Se Deus é um Deus tirano, por outro lado, não dá para saber, porque Satanás foi fulminado assim, na cabeça dos anjos, né? Sem mais, sem menos. Né? E como resolver esta questão? Né? Simples, meus queridos amigos, simples. Livre-arbítrio, exatamente. Por meio desta palavrinha, livre-arbítrio, as pessoas, e propriamente aqui na lição, os anjos, eles puderam chegar às suas conclusões, né, ao longo dessa guerra, né, puderam chegar às suas conclusões ao longo dessa guerra e se posicionar de um lado ou de outro. Né. E aí foi que aconteceu que terça parte dos anjos passou para o lado de Satanás. Não sabemos o número exato de anjos que há no céu. Né? Pelo menos a Bíblia não especifica. Né? O que a Bíblia diz é miríades, miríades de anjos, milhares e milhares de anjos. Mas quanto a esses milhares, quanto a essa miríade, não sabemos. Né? O que sabemos é que uma terça parte desse monte grande de anjos que ficou para Satanás. Né? E aí é que se resultou nesse embate. Né? De um lado, Satanás e terça parte, e Jesus, de outro lado, com os seus anjos. Né? E aí temos também o autor bíblico, aqui em Isaías, né? Ele fala de modo, penso eu que eu ainda vou estudar um pouco mais, mas pelo que eu tenho estudado, penso eu que ele fala de modo inspirado e jocoso, né? Porque ele pergunta: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, né? Tu que debilitava as nações. Né? Então, ou seja, o profeta Isaías, ele estava colocando palavras que pertencem a Cristo ou a Satanás. Né? Então, quem é a estrela da alva, filho da manhã, ó estrela da alva? É Jesus. Jesus é a estrela da manhã, o filho da alva. Né? E aí agora, na descrição, né, conforme a gente vê, a gente percebe Isaías 14, né? A gente percebe que ele fala de modo jocoso, porque ele queria estar acima de Deus, né? No lado norte, na extremidade norte, acima de Deus, e ele se tornou abaixo de Deus. Né? Ele, olha aí o orgulho, né? O orgulho fez com que se tornasse inevitável a queda de Satanás.
né? Então, veja, temos de ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho é também uma das fontes de conflito entre nós e as outras pessoas, né? Ou entre nós mesmos, né? Então, isso também é uma realidade do conflito pré-existente, né? De um conflito que nasceu no coração de Lúcifer, né? Então, aí podemos perceber que o profeta Isaías, né, ele coloca títulos de Jesus na pessoa de Satanás. Por quê? Por causa do orgulho, né? Satanás queria ter o lugar de Cristo. Ele tinha inveja de Cristo. Ele tinha inveja. Isso também é uma outra fonte de conflito entre nós e as pessoas ou entre nós mesmos, né? De uma realidade pré-existente. Antes da nossa inveja, já havia uma inveja por trás, né? Já havia um orgulho por trás, já havia uma maledicência por trás, né? Então nós temos de ficar espertos com isso e não ficar aí alimentando isso em nossa vida e também na vida dos outros, né? Isso não nos leva a lugar nenhum, né? E o profeta Ezequiel, então, ele ilustra isso, ele faz uma parábola, né, do hebraico machal, ele faz uma parábola de dois reis, do rei de Tiro e do rei da Babilônia. Esses dois reis eram orgulhosos, eram prepotentes, eram invejosos, né? Eram arrogantes, né? Ou seja, muitas vezes o profeta, para ele entender realidades eternas, ele primeiro tem de compreender o contexto onde ele está, né? Por quê? Porque não temos como compreender realidades eternas sem antes colocar em perspectiva terrena realidade eterna, né? Então aqui o profeta Ezequiel, ele coloca no seu capítulo, né, o capítulo 28 de Ezequiel, ele coloca esses dois reis e essas duas cidades, né, que eram conhecidas do profeta, né, e de certa maneira ali o profeta ouvia, né, de situações que ocorriam ali naquelas cidades, e ele teve, inspirado pelo Espírito Santo, ele teve este insight, né, esta luz, né, este virar da chavinha, entendeu? Então ele compreendeu que o rei da Babilônia e o rei de Tiro eram orgulhosos, eram prepotentes, eram arrogantes, né? E ele encaixou perfeitamente isto na pessoa de Satanás, né? Então ele fez uma parábola, ele ilustrou para os seus primeiros leitores, né? Para as pessoas que ali estavam ao seu redor, ele ilustrou a guerra no céu com duas pessoas que eles conheciam, né? Com duas cidades que também eles conheciam, né? E assim para tornar mais fácil o aprendizado, né? Então veja aí que Deus se importa com a maneira de como vamos compreender as coisas. Então ele de forma pedagógica, ele ensina os seus filhos a respeito de realidades eternas. E assim então ele nos deixa avisado de coisas que vão acontecer no futuro ou que já aconteceu no passado, né? Na lição de terça-feira, né, portanto, o Senhor é um guerreiro, né? Então temos aí
também lições preciosas, né, para tirar. Primeiro, o Senhor é um guerreiro. Primeiramente, é o povo de Deus no deserto, né? Quando o povo de Deus estava no deserto, né, recém-saído do Egito, né, indo em direção a Canaã, né, eles não tinham nenhum armamento bélico pesado, né, para que houvesse luta, né? Tanto é que quando mais tarde eles enfrentaram os amalequitas, né, o Senhor pelejou por eles, né, porque eles não tinham preparo sequer militar para isso, né? Então o Senhor pelejou por eles, né? Então veja que durante o deserto, Deus foi o general deles, Deus foi o comandante, Deus foi o guerreiro, né? E ao longo da Bíblia, também Deus se mostra também como um guerreiro, né? Tanto de pessoas, né? Um grupo de pessoas, né? Como no deserto, né? Um grupo de pessoas, quase aproximadamente 3 milhões de pessoas, né? Bem como também, se for preciso, de uma só pessoa, né? E no segundo exemplo que eu dou aqui de guerreiro, né, já é voltado para o tempo do fim, para a escatologia, né? Então aí temos Daniel 12 ali no tempo do fim, um pouco antes da volta de Jesus. Miguel irá se levantar, olha aí de novo, né? Falamos sobre Miguel aí no domingo, estamos falando aqui na terça-feira sobre Miguel, né? Então ele se levanta um pouco antes da volta de Jesus. Miguel irá se levantar para defender os seus, né? Então, novamente aqui, Miguel vai defender um grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas que são denominados na Bíblia como filhos de Deus, né? Para proteger o povo de Deus, né? Então nós vemos aí dois exemplos na Bíblia de guerreiros que, que Jesus se levanta para defender o seu povo. Primeiro, no deserto, né, ele defendia o seu povo com a coluna de fogo à noite, né, para espantar aí os bichos, as cobras, enfim, né, e uma coluna de nuvem de dia, né, e várias outras manifestações, né, teofânicas de Deus ali no deserto, né. Depois temos a proteção de Deus no tempo do fim, né? O Senhor se levanta como um guerreiro, né? No tempo final, né? Na escatologia, um pouco antes da volta de Jesus, ele se levanta para defender o seu povo, né? E assim então dar a vitória aos filhos de Deus, né? E um terceiro exemplo de guerreiro que quando Jesus se levanta para defender, né, um grupo de pessoas ou uma pessoa só, né, se encontra em Judas 9, exatamente. Judas 9, Jesus ali se levanta porque Satanás havia pedido o corpo de Moisés, né? Anos antes, em Deuteronômio 34, Moisés morre, né? Ao ver as campinas, né? Deus falou para ele que ele veria a terra prometida, porém não entraria, né? Então Moisés tem a oportunidade de ver a terra, né? Ele contempla ali as terras, né? A Canaã,
a conquista de Canaã, né? E antes dele morrer, ele tem uma visão aí desde o princípio do povo de Deus até a volta de Jesus, de como seria a história do povo de Deus na face da terra, né? Então ele contempla essa visão da Canaã, né? Que eles estavam ali no limite, na fronteira, né? E ali então Moisés possui a visão da terra, ele vê, consegue perceber a terra, porém não entra, mas Deus deu a visão para ele de como seria a conquista da Canaã celestial, né? Então, desde o princípio do povo de Deus até a volta de Jesus, ele tem essa visão, né? E depois dessa visão, ele morre, né? Ele morre. E quem diz isso é Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, né? No capítulo aí que conta sobre Moisés, a história do povo de Deus, né? Pelo deserto, né? Próximo ali à conquista de Canaã, né? E aí então Moisés morre, né? E num dado momento, Judas 9, né? Nós não sabemos quando é esse dado momento, mas é em algum momento antes da cruz, né? E aí então Satanás se levanta para tomar posse de Moisés, porque Moisés havia pecado, né, no deserto. Em vez de ele falar com a rocha, ele feriu a rocha, e a rocha representa Jesus, né? E por este ato ele foi impedido de possuir a terra, né? E Satanás, então, tendo posse dessa informação, deste fato, neste momento aqui de Judas 9, ele se levanta para poder tomar posse definitivamente de Moisés. Mas, por outro lado, se levanta Miguel. Miguel se levanta e repreende Satanás. Ele diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Então ali a disputa pelo corpo de Moisés estava em batalha judicial, né? Jesus não havia morrido ainda, mas é como se ele tivesse assinado um cheque predatado, alegando, atestando o fato de que lá na frente esse cheque seria descontado na cruz do Calvário, né? E que, portanto, como seria descontado na cruz do Calvário, o corpo passaria a ser de Jesus Cristo, né? E aí então Moisés ressuscita, né? Como sabemos ali, ele aparece em Mateus 17, se não me engano, ali no Monte da Transfiguração. Então, Judas 9, temos ali a ressurreição de Moisés, né? E a batalha final pelo corpo dele, né? Jesus vence aquela batalha e ressuscita Moisés e o leva para o céu, né? E ele só vai aparecer novamente no Monte da Transfiguração em Mateus 17, ok? Então, Jesus Cristo, ele é um guerreiro tanto de um povo, seja lá quantos fazem parte desse povo, 2 milhões, 100 mil, 100, etc., como por um só homem ou mulher ou pessoa, né? Como por um só ser humano, né? E na lição de quarta-feira, né, eu vou andar aqui para não ser tão exaustivo, né? Na lição de quarta-feira, estamos aí terminando, né? O Senhor lutará por vocês, né? Então, o plano original de Deus é que todas as batalhas que houvessem, Deus é quem lutaria por eles. Eles não seriam, eles não
eles não se envolveriam diretamente, pessoalmente, corporalmente ali na batalha, né? Jesus lutaria por eles, né? E aqui se encontra a, a justificação pela fé, né? Por quê? Porque no Antigo Testamento, principalmente ali, Josué, Ai, cidade de Jericó e várias outras cidades ali, com quem Israel lutou e venceu, ou lutou e perdeu, enfim, né? Representa ali a, a fé e as obras, né? Exatamente. Então, ou seja, o exército de Israel tinha as obras, ou seja, eles tinham que se preparar para a guerra, né? Muitas vezes eles tiveram que se preparar para a guerra. Estou me lembrando aqui, né, de que uma certa feita eles estavam a lutar com os midianitas, se não me engano, e aí eles se prepararam todos, mas aí o anjo do Senhor é quem lutou por eles, né? É quem arrasou com o exército inimigo, né? Então ali o preparo, né? A nossa parte deve ser feita, né? O preparo, os detalhes todos que estiverem ao nosso alcance, preparar tudo, né? Mas nas palavras de Moisés também, vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, né? Se preparem e veja o livramento que o Senhor hoje vos fará, né? Então é a parte humana com a parte divina, né? Então temos aí o esforço humano com o poder divino. O esforço humano aliado ao poder divino é resultado de sucesso, né? Quando nos preparamos, quando nos dedicamos, quando nos empenhamos, né? E feito isso, oramos ao Senhor: ó Senhor, estou aqui pronto, tenho tudo já, tudo preparado, mas quero entregar todo esse preparo nas suas mãos, né? Para o Senhor guiar, conduzir-me à vitória. Aí sim a vitória é garantida, pela fé e pela graça de Jesus Cristo, né, que Ele nos concede, né? Então Israel passou por isso muitas vezes, né? Vamos ver, ainda vamos ver, eu vou dar uma palhinha, né? Em Josué 10, né? Josué 10, né? Quando o sol para, quando a lua para, né? Para que o exército avance e aniquile os seus inimigos, né? Então ali nós percebemos as obras e a fé, né? E a graça, né? Ou seja, o preparo do exército, né? Estavam todos ali bem preparados, estavam todos ali fazendo sua parte, porém o sol ia baixar, a lua ia surgir e o contrário iria ser se daria, né? A derrota de Israel se daria. Mas Josué clamou, né, ao Senhor, né? Ó Senhor, pare o céu, pare o sol, perdão, pare o sol, para a lua, para que possamos, né, enfim, para que o Senhor nos entregue a vitória, né? E aí então, né, nesta batalha, Josué e o exército de Israel, eles venceram. Então é fé e obras, né? Temos de fazer nossa parte, temos de nos preparar, mas esforço humano aliado ao poder divino, sempre. Esta é a fórmula do sucesso, né? E temos aqui na parte de quinta-feira, né, que também podemos perceber que essas duas batalhas, né, que tiveram, né, o povo de Deus, eles tiveram êxito,
né? Porque Deus, ele lutou, né? A primeira vez que o povo de Israel luta é em Êxodo capítulo 17, né? Com os amalequitas, se não me engano, né? Exatamente, com o povo de Amaleque contra os israelitas, né? Então temos aí que nessas circunstâncias já era Moisés, né? Então veja que Moisés, enquanto o povo lutava, né? Então veja que Arão e mais alguém seguraram os braços de Moisés, né? Então, quando Moisés colocava os braços assim, nesta posição, ao alto, né, a vitória estava sendo garantida. Quando Moisés abaixava o braço pela canseira, pela exaustão, né, de estar tanto tempo ali com o braço levantado, o povo de Israel perdia, né? E ali foi chamado então Arão e mais um homem ali, né, para segurar os braços de Moisés ao alto, mas também eles se cansaram, né? E o que foi feito? Eles colocaram uma pedra por debaixo das mãos de Moisés. Colocando uma pedra debaixo das mãos de Moisés, obviamente as mãos de Moisés estariam sempre levantadas. E assim foi o que aconteceu, né? Então as mãos de Moisés permaneceram levantadas com este auxílio, né, da pedra, né? Por quê? Porque a pedra, a rocha, representa Jesus. Olha só, que simbologia bacana, né? Moisés em cima de Cristo Jesus, né? Jesus sendo a base de Moisés, para a vitória de Moisés, né? Então vemos que podemos perceber que esta guerra ela foi ganha não só pelo preparo de Israel, mas primordialmente ela foi ganha pela mão de Moisés sendo levantada, só que ele estava apoiado em uma pedra, né? E Josué 6, temos aí a destruição de Jericó, né? Temos aí a destruição de Jericó. E também Deus pediu para que seu povo pudesse se preparar, né? Então, ou seja, preparem um povo, reúnam um exército, né? E aí então vamos destruir a cidade, ok? Então, cada dia da semana vocês darão volta, melhor dizendo, vão dar uma volta na cidade, cada dia uma volta. No 7º dia, vocês darão 7 voltas na cidade, ok? Então, esse era o preparo, né? 7 voltas. Então, foi 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, beleza. Quando chegou no 7º dia, deram 7 voltas na cidade, tocaram as trombetas e os muros vieram abaixo, né? Pela graça de Deus, pela poderosa manifestação de Deus, os muros vieram abaixo, né? Então podemos ver a semelhança de Êxodo capítulo 17 com Josué 6. As semelhanças é que Israel ele dependeu de Deus, né? Nessas duas circunstâncias, uma sob a liderança de Moisés e uma sob a liderança de Josué, eles tiveram a vitória, né? Eles tiveram a vitória, eles alcançaram a vitória, né? E a vitória veio pela graça, pelos méritos de Jesus Cristo. Porque, conforme na lição anterior, o Senhor é quem lutava por eles,
né? Eles tinham de ter o preparo, mas o Senhor é quem de fato entraria em ação, né? E daria vitória para o povo de Israel, né? E na lição de sexta, podemos já terminar a semana, estamos aí a terminar a semana já, né? Nos fala um pouquinho sobre a rebelião contra a autoridade de Deus, né? Que começou lá na eternidade, né? Satanás, ele perfeito eras nos teus caminhos, até o dia em que se achou iniquidade em ti. As palavras do profeta Isaías, né? Isaías 14. Então este anjo de luz, ele foi luz até o dia em que se achou iniquidade nele. Não sabemos, este é este é um mistério, né? Este é um mistério. Nós não sabemos como esse sentimento de inveja, de orgulho, prepotência, arrogância nasceu no coração de um anjo, né? Então, este é o mistério que a Bíblia fala, né? O mistério da iniquidade. A Bíblia fala de dois mistérios, né? O mistério da piedade e o da iniquidade, né? Este é o mistério da iniquidade. Nós não sabemos como um ser perfeito pôde deixar com que esses sentimentos maléficos, né, que hoje se manifestam na vida das pessoas, pudesse não só destruir a ele próprio, mas destruir uma terça parte dos anjos, e que hoje quer destruir a mim e a você, né? Então nós não sabemos como isso aconteceu, né? Então nós podemos, claro, nós podemos ver que este conflito foi real no céu. Por isso que a lição desta semana fala o conflito por detrás de todos os conflitos. Então este é o conflito maior que reverbera em nossos conflitos cotidianos aqui da Terra, né? Então nós podemos ter a certeza de que o que passamos aqui é fruto ocasionado de uma guerra lá atrás, né? E podemos também dizer que quando poderes políticos se unem a esses conflitos, né, de realidade eterna, né, que desafiam a autoridade de Jesus Cristo, né, isso se torna cada vez mais conflituoso para nós como cristãos, né, como povo de Deus. Porque quando eles dois, a parte política humana, né, se associa com a parte invisível, que é a parte de Satanás, né, quando esses dois se aliam, as piores coisas acontecem com os filhos de Deus, né? A história está aí para registrar isso, né? Os livros de história estão aí, né, que registram vários episódios tristes e pronto, cheios de orgulho, inveja, poder, ambição, né? E por outro lado, tristeza, morte, né, do povo de Deus ou de parte do povo de Deus, né? E isso, quando isso ocorre, quem sofre mais é o povo de Deus, sem dúvida nenhuma, né? Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa que estamos tendo. E pedimos que teus santos anjos estejam conosco neste momento.
Obrigado pelo estudo da lição, pelo esclarecimento deste grande conflito que está por detrás de todos os nossos conflitos aqui na Terra. E que, de alguma forma, percebamos que o Senhor está conosco no meio deste conflito, no meio desta guerra. E que peçamos a tua ajuda, a tua orientação, a tua guia e a tua instrução para de como vencermos as nossas batalhas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de ativar os sininhos das notificações e também não se esqueçam de se inscrever, dar o like, né? E partilhar com as outras pessoas, tá bem? Um forte abraço e que Deus te abençoe.